Muito alegria de estarmos juntos nessa manhã, no dia 19 de fevereiro, esse sábado que é sempre dedicado à Virgem Maria e que queremos consagrar o nosso coração para essa escuta profunda da Palavra de Deus. E hoje o nosso livro de vida tem uma palavra muito importante que diz que o importante da oração não é pensar muito, mas é amar muito. O número 76, meditamos para recolher o fruto, o amor de Deus. E tendo recolhido, contemplamos. Tendo o amor excitado em nós a atenção contemplativa, esta atenção produz um amor mais intenso e ardente. Nos ensina São Francisco de Sales. A meditação nos faz apreciar cada detalhe, nos fazendo adentrar nele. A oração nos permite oferecermos a Deus, fazendo-nos ir até o doador. E Santa Isabel da Trindade não cessava de murmurar na sua oração: ó meu Deus, Trindade que eu adoro. A oração pode tomar múltiplos aspectos a partir de um texto meditado. Depois de ter lido, penetrado, meditado o texto, podemos sentir o desejo de fechar a nossa Bíblia e de louvar o Senhor. Agora, a fim de não mais escutar o que o Senhor me diz, mas simplesmente amá-lo, contemplá-lo e responder-lhe. A oração é o momento do chamado de Deus ao amor. Fechamos a nossa Bíblia para adentrarmos em Deus. E a oração pode se revestir de vários aspectos. Ora, o louvor, a ação de graças, o reconhecimento, mas também a contrição do coração, o pedido, a intercessão, a súplica. E São Cipriano exorta-nos para implorar a Deus com suas próprias palavras e dirigir uma oração que ele considere amável e filial, que o Pai reconheça as palavras do seu Filho quando oramos. A oração já é o sinal da fecundidade da palavra de Deus, mesmo se ela não é sentida. E Frei Eugênio Maria, em Quero Ver a Deus, a oração considerada na parte da atividade que a alma traz a ela não será outra coisa senão a fé amorosa que procura Deus e pode ser considerada como uma sucessão de atos de fé. Consequentemente, se a alma na aridez e na impotência realiza fielmente os atos de fé e de amor, ela pode acreditar que faz uma boa oração, mesmo se não lhe sente os efeitos. A oração não é algo passivo, é uma atividade da fé. A fé agindo pela caridade. E a nossa oração não deve basear-se sobre a nossa sensibilidade, mas sobre os atos de fé e amor para com Deus. São João da Cruz apresenta as suas duas fases da oração. A oração ativa, isto é, a fé iluminada pelas luzes da razão, pelas atividades da inteligência, da imaginação e da vontade. E é a fé ajudada pelas faculdades naturais. É a oração passiva, que é a fé viva, inflamada pelos dons do Espírito Santo. Ela é passiva, pois é uma pura obra de Deus. É a contemplação. Contudo, nossa atividade é necessária, pois não podemos passar por cima da atividade para irmos diretamente à oração passiva. Santa Teresa d'Ávila diz: o essencial não é muito pensar, é amar muito. A oração é um comércio de amizade com Deus. E mantenham-se entre um tal filho e um tal pai e encontrarão forçosamente o Espírito Santo. Tornemos essa decisão ativa de permanecer na presença de Deus. Tão bonito esse número 76, né? Cada vez que medito o livro de vida, me deleito com aquilo que nos é proposto viver e tenho mais vontade de consagrar a minha vida. A nossa vida é uma vida de oração, é uma vida em que somos entregues a buscar Deus, a buscar contemplá-lo. E quando vivemos numa vida de oração, a gente vai adentrando, saborando cada detalhe. É uma vida que nos faz chegar até o doador. Não ficamos só nos dons que Ele nos dá, mas conhecemos Ele, o próprio Deus. Entramos em relação com Ele, falamos com Ele, vivemos com Ele. E isso faz toda a diferença da nossa vida. Santa Isabel da Trindade, que dizia: ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ó meu Deus, Trindade que eu adoro. Deve habitar em nós essa expressão, esse clamor da oração, que para cada um de nós vai ter frases diferentes. Uns pode ser Abba Pai, outros pode ser Jesus, meu doce amor, outros pode ser a Roar, Divino Espírito Santo, outros podem falar da Trindade, mas qual o nome que habita o teu coração e que te faz ir ao encontro do amado da tua alma?
E aí, quando começamos na leitura orante da Palavra de Deus, então começamos penetrando, meditando o texto, vamos enchendo cada vez mais o nosso coração do desejo do louvor, vamos amá-lo, 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 porque é Ele que nos fala. E ao momento, olha que bonita essa frase, fechamos nossa Bíblia para adentrarmos em Deus. Quer dizer que quando entramos na oração contemplativa, já não precisamos nem de palavras, porque nós estamos com o Verbo. E a oração, ela se manifesta de muitas formas. Você pode ter dias que você louva a ação de graças, com gratidão, reconhecendo todas as maravilhas de Deus na sua vida. Mas também pode haver dias de intercessão ou de arrependimento, de compunção do coração, dizer, meu Deus, como é que eu, sendo tão amada, ainda posso ser tão ruim, ainda posso praticar tantas coisas que desagradam ao teu coração. Pedir de verdade que a nossa oração se baseie nessa busca incessante. E a oração são atos de fé. Não é que todos os dias tenhamos o sentimento afetivo, sensível da presença de Deus, mas nós sabemos que Deus está ali, que Deus está me escutando, e por isso a oração é, por um lado, uma oração ativa. Eu decido estar ali com a minha inteligência, a minha imaginação e a minha vontade, e ao mesmo tempo ela é uma oração passiva, porque Deus vai me dar graças de união, que é um dom puro, infuso do Espírito Santo, e isso é a graça da contemplação. Então Teresa d'Ávila vai resumir tudo isso dizendo que o objetivo não é pensar muito, mas amar muito, e que na oração entramos nesse grande comércio de amor e de amizade com Deus, e ao estarmos entre o Pai e o Filho, vamos necessariamente encontrar o Espírito Santo. No nosso compêndio, no dia de hoje, a prudência é o amor que discerne o bem útil. Que bonito! A prudência é o amor que discerne o bem útil. Quando você ora, você vai aprender a discernir o que é útil. Você vai aprender a discernir o que é que Deus quer te dar verdadeiramente. Tiago 3, 1 a 10, não quereis todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos nós tropeçamos frequentemente, e aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito, capaz de refriar todo o seu corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maior que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são entregues e conduzidos por um pequeno leme, por onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Ora, também a língua é um fogo. Como o mundo do mal, a língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como está pela jena. Com efeito, toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. Ela é um mal irrequieto e está cheia do veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Tal não deve acontecer, meus irmãos. Muito forte essa palavra de Tiago, que vai nos dizer que se você não consegue refrear a sua língua, você não consegue refrear todo o seu ser. E essa imagem dos cavalos, né, quando a gente põe o freio na língua, na boca, a gente vai domar o cavalo e ele vai justo para onde nós queremos dirigi-lo. Então, se esse pequeno membro é indomável, quer dizer que toda a minha vida é indomável. E é verdade que nós podemos experimentar na nossa vida essa dificuldade de domar a nossa língua. Eu poderia dizer, quem não sentiu já isso na sua vida, levante aí a mão. E eu acho que ninguém vai levantar a mão, porque todos em algum momento já fizeram a experiência de dizerem palavras amargas, palavras agressivas, palavras que finalmente não exprimem o que nós queríamos dizer. Aprender a domar a nossa língua é virtude dos perfeitos. Então, façamos esse exercício, peçamos perdão também às vezes que possamos ter tido palavras que não traduzem aquilo que habita o nosso coração.
Socorro, Senhor, o fiel está sumindo. A lealdade desaparece entre os filhos de Adão. Cada qual mente ao seu próximo, falando com lábios fluentes e duplo coração. Corte, Senhor, todos os lábios fluentes e a língua que profere grandezas aos que dizem a língua é a nossa força. Nossos lábios nos defendem. Quem seria nosso mestre? As palavras do Senhor são sinceras, prata pura saindo da terra, 7 vezes refinada. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, livrando-nos desta geração para sempre. Muito forte essa palavra hoje que nos é dada no Salmo e que nos lembra que tem pessoas que têm palavras muito bonitas, eloquentes, que falam, mas finalmente têm um coração duplo. Cuidado, porque o demônio sempre se esconde em anjos de luz. Então, cuidado, porque devemos ter palavras puras, sinceras, 7 vezes refinadas. E o Senhor quer purificar-nos de tudo finalmente o que é duplo, que não traduz aquilo que está no nosso coração. Marcos 9, 2 a 3, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado numa alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de uma alvura como nenhum lavadeiro na terra os poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desce, cobrindo com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouviu. De repente, ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-lhes o que significava ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro. E ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está descrito. Essa palavra muito forte da transfiguração, em que os 3, Pedro, Tiago e João, e podemos nos lembrar também dos nossos sacerdotes, os nossos 3 primeiros sacerdotes, que justamente receberam esse nome por causa dessa grande vocação que todos nós temos, de sermos conduzidos ao monte para ver Jesus só, estar só com Jesus e escutar essa palavra muito bonita, que este é o meu filho muito amado, escutai-o. Somos contemplativos, somos chamados a ir até a montanha sagrada, onde o Senhor vai se transfigurar diante de nós, e somos chamados depois a nos deixar também nós transfigurar. É bonito porque nesse ícone da transfiguração, Tiago está de pernas para o ar, dizendo que quando vemos Deus, quando o contemplamos, a nossa vida vai sofrer uma grande reviravolta. Será que você aceita? Está disposto a essa reviravolta que Deus provoca na nossa vida? Como meditação é do Papa Pio XII, que diz assim: se pudesses compreender como são profundos os sentimentos de amor e de gratidão que desperta e grava no coração do pai e dos filhos semelhante perfil de esposa e mãe. Hoje meditamos sobre a graça de uma esposa que medita a palavra de Deus. E a esposa que ora, a esposa que tem a palavra, a esposa que é verdadeiramente mãe, o Papa vai dizer, ela é o sol da família. É o sol pela sua generosidade, pela sua dedicação, pela sua disponibilidade constante, pela sua delicadeza, pela atenção que tudo seja agradável para a vida do marido e dos filhos. Ela irradia luz e calor do Espírito. E costuma-se dizer que a vida de um casal será harmoniosa quando cada cônjuge, desde o começo, procura não a sua felicidade, mas a do outro.
Todavia, esse nobre sentimento e propósito, embora pertença a ambos, constitui principalmente a virtude da mulher. Ela é dotada de sentimentos maternos e de uma sabedoria e prudências do coração que faz responder com alegria às contrariedades. Quando ofendida, inspira dignidade e respeito, à semelhança do sol com o raiar que alegra a manhã coberta de nevoeiro. Rezemos hoje, então, de modo particular pelas esposas e por todas aquelas que são chamadas a pôr a luz do sol, do Verbo, no meio de nós. Não esqueça, o Festival dos Jovens está à porta e muitos jovens precisam dessa experiência. Então corra, se inscreva, convide outros. Já tem jovens do mundo inteiro se inscrevendo e nós verdadeiramente queremos acolher você para que possa viver essa transfiguração com a Palavra de Deus.